Você falou que junto comigo não mais desfilava, que se a minha escola perdesse você nem ligava. Ensaiei o meu samba enredo pra minha escola ganhar, mas na aula de porte-estandarte você não quis desfilar. O meu povo inteiro chorou e você sorria, pois trocou nossa escola de tempos por um simples amor de 3 dias. Sufoquei minhas dores sorrindo para não chorar. Tudo isso ajudou minha escola a ganhar. Mas isso foi bem depois. Falando de narcisista, gente minha, 3 vídeos curtos para os 10 sinais mais importantes ficarem óbvios para nós quando você percebe que está numa relação disfuncional, que algo vai errado, que existe um jogo, uma manipulação psicológica. É preciso saber reconhecer se a gente está falando de uma desordem de personalidade naquele que se relaciona conosco. Isso acontece no trabalho, isso acontece de uma maneira mais insidiosa e difícil na relação afetiva. Narcisista é aquele que, porque teve abusos, uma relação disfuncional, ele mesmo confusa, foi objetificado, foi muito mimado ou foi muito desprezado, acabou colando relé de uma maneira irreversível praticamente. Desliga suas emoções originais, seu self, e desenvolve ali aquela imagem falsa, um falso self, e esse falso self sai atuando, né? É o cara que se apaixona pela imagem no lago e ele não tem conexão com as emoções verdadeiras dele. Alguma coisa que eu queria te dizer é que se você percebe que está num relacionamento e algo parece que vai ficando estranho, você não consegue nem explicar, e você está o tempo inteiro discutindo a relação, o tempo inteiro tentando falar, pera, mas isso não tem congruência. Você pode estar numa circunstância de manipulação insidiosa. Essa gente é doente, é o grupo B do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, essa é a 5ª edição. O DSM-4 descreve claramente, no grupo B a gente vai ter o narcisista, o histriônico, o borderline e os transtornos antissociais, que é o psicopata e o sociopata. De toda forma, o grupo B organiza a desordem de personalidade, porque uma desordem de personalidade é um software, é um vírus. E essas pessoas são muito escuras, mas não parecem. Elas têm características como um charme superficial, são muito sedutoras, são muito interativas, sabem apertar os botões do outro, então interagem. Isso imita, quer dizer, como se a pessoa mimetizasse os seus valores, e você entra ali de verdade no jogo, mas você passa a viver dessa manipulação insidiosa com alguém que fabrica uma insegurança em você. Eles manufaturam a insegurança no outro. Porque o narcisista precisa do suprimento narcisista, que é algo para manter essa imagem. É uma imagem de grandiosidade, de eu sou especial, eu preciso de um tratamento especial, tem a tal da pele fina, se ofende à toa, mas eu sou melhor e sou incompreendido, ou sou melhor mesmo e fiz coisas maravilhosas, sem raiz, sem fatos que realmente justifiquem, porque você pode ter uma superioridade, você pode ser especial de alguma maneira, mas se você é sadio, se você é sadia, se você é normal, você não exige isso per se, como uma espécie de compensação de verdade para um buraco negro. Né? Esse poder único, esse senso de superioridade falsa, se apresenta com uma pessoa que não tem compaixão. Eles têm o que Sam Vaknin chamou de empatia fria. Sam Vaknin é um autor da área, que muito me honrou me convidando para trabalhar com ele, fazer alguma coisa. Ele é da Inglaterra. Ele tem um livro chamado Maligno Self-Love, Autoamor Maligno, Narcisismo Revisitado, em que ele detalha esses jogos todos com muita clareza e chamou de empatia fria. Foi o primeiro que chamou de empatia fria, porque eles são empáticos. Elas são empáticas também. A estatística diz que 50% a 75% dos narcisistas são homens, e talvez isso esteja mudando um pouco, especialmente na desordem antissocial, sociopata, psicopata, mas 75% existe uma maioria de gênero masculino, de meio a 6% da população é narcisista, até 15% é cluster B, o grupo B, que reúne aqueles 4 tipos que eu te falei, às vezes comórbidos, né? Desordens de personalidade combinadas. E o que acontece é que com a escuridão de não contar com as emoções originais, com o self verdadeiro, que é o que nos alimenta, de a gente sentir amor, sentir raiva, sentir culpa, sentir remorso, essa gente não está sentindo nada. Mas parece que está, porque aperta seus botões, te estimula,
e tem essa empatia fria, mas na verdade não tem compaixão, de repente muda uma cara, ou a pessoa não tá com você. Eles nutrem muita inveja como todo jogo de roubar, mentir, trair, que perfaz um dia a dia difícil de provar, e você se sente confuso. Se você estiver nessa situação, saiba que você está tudo bem, se você está buscando uma liga legítima, autêntica, com integridade, sabe? Você percebe quando uma pessoa se apresenta com toda a integridade, com sentimento, com a dor, com a alegria, com se colocar, com voltar atrás, com pedir desculpa. É muito difícil o narcisista pedir desculpa, às vezes por arte, né? Por teatro. No DSM-5 e no 4 se descreve que os narcisistas são artistas de Hollywood, eles fingem, eles mimetizam realmente os valores. E dentre essas coisas existe a projeção. Ele diz que você está fazendo as coisas que ele faz. Eles sentem muita inveja, porque a escuridão interior é grande. Eles foram ou muito mimados, colocados num pedestal, ou o pedestal colocado sobre eles. E eles se sentem muito escuros, eles não sentem nada legítimo. E com essa inveja eles podem apresentá-la de uma maneira aberta ou encoberta. O narcisista aberto vai ser crítico, vai te atacar, vai te diminuir, muitas vezes em público, vai dizer que você está sempre errado, né? E o narcisista encoberto é mais difícil ainda, porque tudo no narcisista tem muito a ver com fingimento, mas o narcisista encoberto é um negócio para leão, né? Porque ele é invertido, ele faz o bonzinho, ele faz o que vai ajudar, eu não faço nada para mim, eu só cuido dos outros, mas ele vai ter surtos de tempos em tempos, de muita raiva, muitas depressões. Os narcisistas ficam nessa alegria torpe ou superficial, e aí cai a ficha, eles têm uma nuvem em cima deles. E na empatia fria, eles vão seguindo com mentiras patológicas, com mentir, roubar, trair, e procurando se esconder, porque eles não podem ser vistos. Eles sabem que, se eles forem vistos, eles não vão ser apreciados, porque eles realmente são, né? Muitos perdem tudo que têm, muitas vezes, e essa coisa do fingir faz a gente ir ficando doido, porque você percebe que tem alguma coisa errada, mas o jogo psicológico, ele é, como eu disse, insidioso. Se você está numa relação desse tipo, especialmente numa relação afetiva, é difícil sair. Existem vícios do cortisol, da adrenalina, são hormônios do sistema nervoso simpático, que é aquele de lutar, de lidar com emergências permanentemente, né? Que também são neurotransmissores, e o corpo vicia, além das questões do relacionamento sexual, do relacionamento do que vai acontecer agora, o que eu tenho que fazer para controlar as coisas. Nós, com síndrome de bons meninos ou codependentes, vamos ter uma parcela desse tipo de insegurança, mas é diferente. A gente está plugado, a gente sente os sentimentos, podemos evitar, suspender, negar, justificar, racionalizar, mas não dissociar dessa maneira como faz o narcisista ou o cluster B. Ele pode atacar ou se silenciar, assim, o jogo do silêncio, né, o tratamento de silêncio, e se retirar e ficar do seu lado, só que não está ali, né? E os jogos de triangulação aparecem e se tornam muito difíceis. Então, essa manufatura da sua insegurança precisa ser reconhecida. O mais importante é o caminho de volta, e o caminho de volta é de auto-amor, é de a gente fazer fronteiras e bordas. É comum que uma criança seja narcisista ou tenha traços narcisísticos. Ter traços narcisísticos não é ter desordem de personalidade. Você pode falar olha como eu estou bonito em tempos de Facebook, né? Mas a desordem de personalidade é uma coisa séria. Na infância, o bebê é grudado com a mãe, então ele não tem nem a diferença de eu e o outro, ele está bem naquele momento de as primeiras bordas, o primeiro limite para o ego vai ser estabelecido ali. Então é normal que esse eu aconteça, como na adolescência, alguém de 17 anos, de 18 anos, precisa ter traços narcisísticos para poder ter essa diferenciação. Se isto não evolui para a maturidade, se desenvolve a desordem de personalidade narcisista, que é basicamente uma recusa por crescer e amadurecer. Essa gente não tem não presta contas, nunca é com eles nunca foram os culpados, e os méritos sempre são deles, mesmo que eles mintam, roubem e traiam, né? E criem essa fumaça confusa que é realmente muito difícil de provar. Se você vai precisar de ajuda, custa um tempo para a gente se refazer. Você comece logo, mas saiba que tem saída, tenha calma, isso melhora. Esse sentimento sobre nós mesmos de estarmos mais em contato com o nosso eu verdadeiro, com o nosso self, com quem nós somos, e tirar o poder dessa gente.
A gente não pode delegar para o universo o poder de validação ou admiração ou quem nós somos. A gente precisa assumir isso. E não existe autoamor perto de um abusador. O abuso narcisista de desordem é devastador, deixa vítimas às vezes sem dinheiro, sem eira, sem beira e custa tempo. Procure terapeutas e psiquiatras ou pessoas da área de saúde, life coaches que entendam do assunto, que tenham passado por isso e que não desprezem ou não sejam eles mesmos figuras com desordem de personalidade, que também acontece, né? Que desprezem ou que façam bullying com as sobreviventes como se você estivesse exagerando. Não, você não está. Sim, você deve estar ou anestesiado ou muito irritado e não conseguir colocar por quê. Calma, respira que é grátis, existe um caminho de autocentramento e mais 2 vídeos curtos, como se separar e ficar com não contato e como lidar com essa coisa de saber que a mentira patológica está ali, o jogo da triangulação, que acontece com assuntos ou com pessoas. Você tem que se discernir disso. E também localizar quem foi na sua família, o pai ou a mãe ou o cuidador, que teve traços narcisísticos ou que teve desordem de personalidade e abuso, para você desenvolver esse flanco aberto aonde cair na história de gente que faz esse tipo de jogo, assim, esse estar, não estar, esse tipo de relacionamento perfez a sua forma de aprender como é que é o amor. Né? A gente ama como a gente aprendeu a ser amado. Famílias disfuncionais, divórcio, alcoolismo, incesto, quebradeira financeira, confusões, muitas mudanças de casa, questões de doenças na família, acidentes, podem trazer desordens e podem trazer disfunções nas relações familiares que nos fazem meio vulneráveis para entrar em relações com pessoas abusadoras. É possível sair, é possível que nós nos unamos com você que está passando por isso, tenha calma, né? Você vai ter que escolher o que assistir, o que ler, que tipo de terapia e de coaching buscar, porque nós somos milhões ao redor do mundo na internet para que nem essa pessoa, nem ninguém como essa pessoa possa mais fazer isso com você. Precisa aprender a desenvolver barreiras, bordas, fronteiras e saber quem você é. Este é o trabalho mais importante. Se a gente não fala de como esse jogo funciona, você fica se sentindo como se você estivesse ficando doido. Então, esses vídeos são para você reconhecer esses sinais, não ser enganado novamente, sobretudo com narcisistas encobertos que fazem bons moços e boas moças e, na verdade, são bastante perversos e bastante malignos. E podem tirar o sabor da vida e da alma. E é preciso se revoltar, se levantar contra isso e dizer, não importa quantas pessoas tenham sido assim, eu tenho um coração bom, eu tenho uma energia boa, a vida e a energia está à nossa disposição e a gente pode e vai se reconstruir. Beijo, gente minha.